E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre comunicação não violenta. É um termo que foi cunhado, creio eu, tá? Porque existe um livro com esse título, Comunicação Não Violenta. Então creio eu que ele tenha sido cunhado por Marshall Rosenberg. É um psicólogo norte-americano que trabalhou muito com isso e traz muito isso à tona e esse tema e a comunicação não violenta então ficou em evidência durante muito tempo, ainda está em evidência. Existem cursos de comunicação violenta, existem na internet canais para comunicação não violenta. Aliás, eu fiquei bem frustrado com os canais sobre comunicação violenta na internet, porque eu procurava um material de qualidade e geralmente o que eu encontrava ali é que se transformou numa espécie de coaching. Isso... não sei, me perdoem, mas me deixou frustrado, me deixou desanimado, porque transforma tudo em uma bala de prata, né, essa coisa do coaching. Então tem lá um tema, algo específico que é fetichizado, como eu já falei, eu uso muito esse termo. Você pega uma parte ou uma coisinha pequena e infla aquilo de modo a sobrevalorizá-la e transformar essa coisa pequena em algo muito maior do que é na verdade, e como se fosse uma espécie de panaceia, pudesse servir para tudo e tal. E o que eu quero falar aqui nesse vídeo com vocês é exatamente um pouco nesse ponto de que a comunicação violenta, ela não é infalível, não serve para tudo, tá? Esse ponto eu acho importante. Não serve para tudo, não serve para todas as situações, em muitas situações não vai dar certo. E eu não estou querendo dizer que não seja o melhor instrumental, o melhor instrumento. Eu acho que é um excelente instrumento e que ele simplesmente o objetivo é fazer com que se quebre o ciclo da violência, fazer com que a outra pessoa com quem a gente está conversando, debatendo, que às vezes se altera e fica mais agressiva, fazer com que a gente consiga colocar um espelho na frente dela, assim, para ela se ver. E que... segundo outras abordagens, segundo até uma perspectiva rogeriana, é a reflexão de sentimentos. Então você trabalha mais com uma linguagem focada nos desejos, nas necessidades das pessoas, nos sentimentos, e aí você teria uma comunicação num sentido mais psicológico, uma comunicação mais assertiva, nesse sentido de conseguir comunicar o que sente, falar com base nas necessidades de si e dos outros e nos sentimentos, e a partir disso não ter uma fala julgadora, acusatória, condenatória, e uma fala que mais incita e reforça a violência do que o que usualmente a gente observa na vida, né? Então eu já devo ter feito algum vídeo sobre isso. Se eu fiz, eu vou colocar para vocês aqui no card, tá? E vocês cliquem no card e têm acesso, mas se eu não fiz, eu vou tentar aqui dar uma resumida, talvez. Então imagine algumas situações. Vamos lá, a pessoa chega irritada e você é um atendente em alguma recepção, pode ser de uma instituição, num serviço público, num comércio, e a pessoa chega muito irritada. A maneira de lidar com isso é deixar que a pessoa se expresse, tentar analisar a partir do referencial da pessoa. Então a pessoa chega irritada, compreendo a tua irritação, né? Eu senti que você está irritado, que afinal você ficou esperando muito tempo, é compreensível a tua irritação e tal. Então no primeiro momento não tem jeito, sempre que a gente aborda as pessoas, a gente tem que abordar acolhendo, compreendendo, muitas vezes reconhecendo algo de bom que a pessoa tem e tudo, para depois entrar com uma fala que seria uma fala um pouco mais frustrante, colocando limites da situação, limites de realidade e tudo, e do que pode ou não pode ser feito. Se caminha muito por aí. Assim, só para dar um outro exemplo, eu observo que você está se sentindo assim. Isso é um espelho, né? Observe que você se sentiu assim, que você está se sentindo assim. Quando a pessoa é confrontada consigo mesma, com seus sentimentos, a tendência é ela ficar um pouco mais calma. A tendência, não quer dizer que vai ser sempre assim. Porque às vezes você comunica para a pessoa que você observa que ela está sentindo, que ela está expressando, e comunica empaticamente, observa que você ficou bastante irritado com isso, não é? Aí a pessoa às vezes retruca. Sim, fiquei mesmo, fiquei muito irritado. Claro que eu fiquei, tal. Também é uma reação comum, não quer dizer que falhou, que você está tentando trabalhar, mas quer dizer que você não está entrando num ciclo em que você mesmo vai perder o controle da situação, ou vai perder o controle de si, e vai entrar
e um comportamento de também agredir, e aí você pode entrar numa zona muito perigosa, uma zona arriscada para a integridade pessoal, muitas vezes para a própria vida. Então, o objetivo da comunicação não violenta é fazer com que as defesas baixem, né? E as pessoas consigam se comunicar de uma forma mais efetiva, né? De fato comunicar e fazer com que o outro ouça. Quando você se comunica por meio do seu sentimento, fica mais fácil do outro ouvir. O outro ouve com menos defesa. Então, ó, não me senti bem com isso. Vamos supor que você diga assim, ó, não me senti bem com isso. É mais fácil do outro ouvir. Tá, mas eu não fiz nada. Me perdoe, mas assim, ok, você sente que você não fez nada, mas eu não me senti bem. Fica muito mais fácil do outro entender, do outro ouvir, do outro entender os motivos de cada uma das pessoas envolvidas na interlocução, entenderem os motivos mútuos e tudo. Contudo, a comunicação não violenta, a comunicação assertiva, por meio de reflexão de sentimentos, aceitação incondicional do outro, essa comunicação, ela não resolve tudo, ela não é infalível. Porque existem situações, eu não creio que seja a maioria, tá? Eu utilizo muito a comunicação não violenta, eu acho que é instrumento de trabalho fundamental de psicólogos, tá? E é muito importante que as pessoas aprendam e saibam se comunicar de forma minimamente violenta, mas o que ocorre? Não é infalível, porque há situações em que você se comunica de forma não violenta e a pessoa que está do outro lado acaba tendo o próprio comportamento violento reforçado. Isso é possível? É possível. Eu não creio que seja comum, mas é possível também. Eu já me vi em situações de comunicação não violenta em que o outro chegou com muita agressividade, a outra pessoa, e estávamos em público, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? A outra pessoa chegou com muita agressividade, com comportamentos, com falas muito agressivas, com falas que tinham a clara tentativa de machucar, de humilhar, e de fato conseguiu. E não havia contexto ali, porque a outra pessoa estava tão enérgica que não havia nem mesmo contexto para apaziguamento, para que eu pudesse me comunicar com meus sentimentos. Isso só seria possível pessoalmente. Foi o que eu tentei depois com pessoas onde no primeiro momento era só agressividade da outra pessoa, era só tentativa de humilhação e era energia muito forte da outra pessoa, com risco mesmo, riscos envolvidos. Eu acho que riscos de ficar mais agressivo ainda a pessoa, de eu mesmo ficar mais agressivo e se alimentar ciclo de agressividade, ciclo de violência. Só que há contextos que a gente sente que a gente não conseguiu fazer muita coisa, nem mesmo com que a gente pensa ou concebe como sendo comunicação não violenta. A pessoa muitas vezes chega com energia muito grande, a gente tenta de alguma forma controlar o máximo possível o que vai ser falado, para não usar terminologias que sejam ofensivas, acusatórias, julgadoras, que julguem o outro, mas o outro cresce muito em cima e diante de um oponente que não reage, o outro cresce desproporcionalmente em cima e começa a bater em gato morto, vamos dizer assim. Começa em cachorro, em gato morto. Começa a bater em alguém que não está reagindo. E cresce muito em cima, porque existem padrões de comportamento que crescem quando o outro não reage. Também existe isso. Muitas vezes quando não reagimos, em algumas situações, não digo muitas vezes, eu acho que a minoria, poucas vezes, quando não reagimos, há uma tendência às vezes do outro até ter o seu comportamento agressivo reforçado. Claro, existem alguns casos, assim, casos até de observações, estudos científicos em escolas, com os valentões, né? As crianças são mais, que batem mais umas nas outras, os valentões, assim, mesmo quando criança. E um dos estudos que eu lembro é que o valentão, ele agredia mais e mais enquanto ele não era confrontado, enquanto alguém não parava na frente dele, olhava no olho e resistia. Então existe isso também, infelizmente. E as crianças, quanto mais as crianças se esquivavam, e as curvas que eles faziam mesmo, das observações etológicas, tá? Quanto mais as crianças se esquivavam, mais a consequência era
o valentão ficar mais agressivo ainda e crescer ainda mais. Então, o esquivar-se ele pode ser a consequência que reforça o comportamento do valentão, por exemplo, de quem está agindo de modo desproporcionalmente agressivo, de modo covarde, muitas vezes de modo sádico. Então pode ocorrer isso também, e esse é um infortúnio muito grande. Eu creio que em boa parte das situações, se possível, faz sentido nos retirarmos, a gente fugir num primeiro momento, porque dali, se houver um enfrentamento no momento, pode escalar a agressividade, pode ficar muito perigoso. Estou falando só do nível verbal, tá, gente? Entre adultos, não estou falando entre crianças nem nada, se tem o estudo, mas não estou falando entre crianças. Faz sentido sair da situação e depois, se possível, conseguir se comunicar com a pessoa, com o envolvido, com a pessoa que agrediu pessoalmente, com o agressor pessoalmente. Em alguns casos, da minha experiência, eu observei que isso funcionou bem, mas a dor fica também, né? Então, ser agredido e não reagir do mesmo jeito, na mesma moeda, é algo muito doloroso. Mas eu ainda estou aqui tentando, porque é difícil definir. Se você não conhece o agressor, se ele já não está repetidamente agredindo as pessoas e sendo reforçado pela esquiva dela, se você observa que isso ocorre, essa pessoa precisa ser enfrentada de alguma maneira, de uma maneira eficaz. Mas se você não conhece quem está ali agindo, você vai inicialmente fazer uso da comunicação não violenta. E é o que eu geralmente faço de início, porque eu não sei quem está do outro lado muitas vezes. É o que eu faço de início, tento não cometer os mesmos erros que eu estou observando que a pessoa está cometendo, porque está tendo uma linguagem muito ofensiva, acusatória, julgadora. Então tento não cometer os mesmos erros, porque são erros que a pessoa do outro lado está cometendo, e eu não me vejo como alguém que, por princípio, faça sentido cometer aquele tipo de erro. Eu acho que, no meu caso, quando eu reajo, às vezes eu reajo também, às vezes eu confronto e reajo, às vezes eu perco a paciência. Quando isso ocorre, ocorre mais pelo tom e não pelo conteúdo. Eu não reajo tentando depreciar, tentando humilhar. É um princípio meu, tá? Eu tenho isso como princípio, então tento não agir dessa maneira. E aí é só uma subida de tom de voz, muitas vezes, uma subida de tom, de olhar, de postura corporal, de linguagem corporal mesmo assim, mas não tem essa questão de ter aquele mesmo tipo de comportamento, porque por princípio há muito tempo eu acho que não é por aí, eu acho que é equivocado, é eticamente complicado, errado. É errado, eu não vejo como uma coisa certa, como uma coisa legal, não. Hoje, basicamente, o que eu queria trazer para vocês é isso, de que a gente tem que estar sensível ao momento, ao contexto, para saber se a maneira como a gente está se comportando, se ela gratifica o agressor ou se ela faz com que o comportamento agressivo se extingua e ele vá reduzindo e a pessoa se acalma. Porque a gente precisa disso. Não basta só fazer uso da comunicação violenta, independentemente das contingências, independentemente do contexto. Temos que analisar o contexto. Em boa parte dos contextos, creio sim que, de modo inicial, quando não sabemos quem está do outro lado, ela pode ser sim muito eficaz. Porém, há exceções, como eu já mencionei no vídeo. Espero que vocês possam a partir disso tirar uma boa reflexão. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se não gostou também, dê o dislike, não tem problema. Se inscreva no canal, compartilhe, comente. Me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. E se você ainda não conhece meus livros, no comentário fixado eu deixo aí para vocês todos os meus livros que estão lá na Amazon, assim como meu último livro, Agonia e Sonho, que já saiu na sua versão impressa e vocês podem adquirir aí pela internet com facilidade. E é sobre a minha experiência no SUS em contextos extremos, muitas vezes muitas narrativas com contextos extremos das minhas experiências no SUS, tanto em ambiente de UTI como de saúde mental. É isso então, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.